brasileiro. Eu estou aqui para falar sobre a falta de imaginação que o povo está tendo atualmente. O raciocínio está cada vez mais fraco, o povo está com preguiça de pensar, está com preguiça até de imaginar as coisas. O que é imaginação? Imaginação é a capacidade de criar uma imagem dentro da mente. Quando lemos um livro que tem somente letras e nenhuma figura, criamos uma imagem mental da história e dos personagens. As pessoas se acostumaram a ler livros com figuras. Desde criança, as pessoas ganham livros com muitas figuras, muitos desenhos, muito colorido, e as crianças ficam desestimuladas de pensar. Por que ela vai forçar a própria mente para criar uma imagem mental se já tem uma imagem impressa no papel? É isso que dá preguiça mental no povo. Aí depois, com a evolução da tecnologia, o povo ficou ficando cada vez mais preguiçoso. Surgiram audiolivros, que a pessoa não precisa mais ler os livros, só ouve, né? Aí isso é o que seria uma ajuda para quem é analfabeto, né? Ou para quem tem algum problema de visão. O povo ficou preguiçoso, porque mesmo quem não tem problema de visão ou que sabe ler, tem preguiça de usar a mente para ler e ouve os audiolivros que não são direcionados para esse tipo de público. Outro tipo de coisa também que faz o povo ficar preguiçoso são desenhos animados e filmes baseados nas histórias dos livros. Hoje em dia, o povo nem compra mais livro, né? Porque pensa assim, daqui a um tempo vai surgir um filme desse livro. Eu vou esperar lançar o filme, que aí eu vejo o filme e evito de comprar o livro. E é isso que está deixando o povo preguiçoso. Olha lá. Só que assim, o filme, o livro com figura, o desenho animado, mostram o filme, as imagens, né? Eles mostram as imagens que saíram da cabeça de outras pessoas. Aí a pessoa não tem mais o exercício de imaginar um personagem. Aí a mente da pessoa fica fraca e não consegue imaginar nada, não consegue criar nada. O cérebro é igual um músculo, quanto mais exercita, mais forte fica. Quanto mais trabalhamos o músculo, mais forte fica. O cérebro também é um músculo. E o cérebro precisa ser exercitado para ficar forte. Quem não trabalha o cérebro fica com a mente fraca. E as pessoas com a mente fraca são facilmente usadas como massa de manobra. Pessoas com mente forte não são manipuladas por outras, não são vítimas. E eu vou propor para vocês um exercício de imaginação. Vou propor três exercícios de imaginação. O primeiro exercício de imaginação: escolha um livro sem figuras e comece a ler. Enquanto você estiver lendo, vai criando na mente a imagem mental de cada personagem, de cada cenário,
de cada situação. Imagine-se como um dos personagens do livro. Imagine as pessoas que você conhece representando outros personagens do livro. Imagine todas essas pessoas representando os personagens junto com você, participando da história, semelhante a uma peça de teatro. O segundo exercício. Peça para alguém ler um livro em voz alta para você. E durante a leitura, você vai fazer a mesma coisa do exercício 1. Vai criando na mente a imagem mental de cada personagem, de cada cenário, de cada situação. Imagine-se como um dos personagens do livro. Imagine as pessoas que você conhece representando os personagens do livro. E imagine todas essas pessoas representando os personagens junto com você, semelhante a uma peça de teatro. E agora o terceiro exercício. Só faça o terceiro exercício depois de fazer os dois primeiros. Crie as suas próprias histórias. Que tipo de história será? Escolha um estilo de história: drama, comédia, suspense, terror, tragédia, ação, aventura, romance, mistério. Depois de escolher o tipo de história, escolha em que época se passa essa história. Em qual local ela acontece? Descreva o local. Se for uma casa, descreva a casa. Que cor que é a casa? Como são as paredes? São de madeira? São de tijolo e cimento? Se são de pau a pique? Como é o local? Se for numa caverna, descreva a caverna. Como é a caverna? Qual é o espaço que tem dentro da caverna? O que tem lá dentro da caverna? Então, o local. Você descreva o local da história. Isso tudo você vai imaginando e vai escrevendo num caderno. Para criar sua própria história, você tem que escrever no caderno. Quantos personagens tem nessa história? Tem vezes que os personagens aparecem no desenrolar da história. Você vê que a situação às vezes perde um personagem novo, então aí você cria um personagem novo. Mas tem que ter um personagem central, que é o tema da história, e todos os outros personagens são coadjuvantes. Faça o detalhamento de cada personagem, as roupas que eles vestem, a aparência que eles têm, a personalidade de cada um, os objetivos da vida, as características na fala e nos gestos. Tudo isso você tem que botar por escrito para cada personagem. Depois de tudo isso montado, você montou os personagens, montou o cenário, montou o local, montou a época, montou o estilo. Aí você vai desenvolver a história. Você vai criando a história com todos os elementos. Por último, depois de organizada a história, comece a montar o seu próprio livro. Eu uso o computador, programa Word, e eu já fiz vários livros, já lancei vários livros usando a diagramação do programa Word. Depois de padronizar
a sua história no formato de livro, publique. Transforme em PDF, mande para uma editora, publique o livro e comece a ganhar dinheiro com os livros. A imaginação que você tinha vira dinheiro. Esse que é o segredo para ganhar dinheiro a partir do nada. Eu não tinha nada, eu tinha somente os meus pensamentos. E eu botei os pensamentos no papel, depois publiquei na editora e eu estou ganhando dinheiro. Você também pode ser assim? Você também pode ganhar dinheiro? Deixa a preguiça mental de lado. Comece a exercitar a sua mente. Quem tem a mente forte ganha dinheiro. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção.